Boa tarde, olá. Hoje é sexta-feira, dia 19 do mês de março daquele ano trágico de 2021. Enquanto não chega a vacina para minha idade aqui na terra ancestrais dos xamãs, eu continuo escondido contra o inimigo invisível e imortal, né, com o nosso diário Leituras Poéticas do Só a Poesia nos Salvará. E aqui eu permaneço em sentinela combatendo o febeapá geral da nação. Eu ia começar aqui com vocês comentando a última daquele senhor que ocupa, e parece que ninguém escuta, a cadeira principal no Planalto Central. Mas eu decidi que não, porque eu acho que eu desisti do Brasil de vez. E vou explicar por quê. Porque aqui onde eu estou residindo nesses tempos, né, foi descoberto aqui, nessas ancestrais terras dos Tupinambás, um documento enterrado na praia há quase 5 séculos por um descendente de Mendiçá, que declara que a praia de Barequeçaba é território livre, pertencente aos índios, aos seus descendentes ou quem estiver morando aqui, nesta região xamânica de Barequeçaba. Portanto, eu decidi declarar fundada a partir de hoje a República Livre Anarquista dos Banhistas das Terras Xamânicas dos Tupinambás de Barequeçaba. Essa decisão está baseada numa jurisprudência inglesa. Aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial em Pimlico, um bairro de Londres, porque sobrou uma bomba da Segunda Guerra Alemã que explodiu e expôs uns documentos mostrando que aquela terra onde estava o bairro de Pimlico não pertencia à Inglaterra, mas pertencia ao reino da Borgonha francesa. Portanto, os moradores de Pimlico decidiram se libertar de Londres e fizeram isso, se libertaram. Pimlico virou uma república livre de Pimlico. E quem queria entrar em Pimlico tinha que ter passaporte. Portanto, está declarada e implantada a República Livre Anarquista dos Banhistas das Terras Xamânicas dos Tupinambás de Barequeçaba. E damos continuidade ao nosso Só a Poesia nos Salvará com a visita à obra de Francisco Mangabeira, outro baiano nascido em Salvador em 1879 e falecido em 1904, com 25 anos apenas. Francisco Mangabeira foi médico, foi poeta e era irmão dos políticos João Mangabeira e Otávio Mangabeira, tio de Francisco Mangabeira e tio-avô do Roberto Mangabeira Mundo, que era aquele professor que dá aula em Harvard, que já foi mentor político de vários, já foi secretário, ministro da Educação, aquele cara que tem umas grandes ideias e fala português com sotaque norte-americano. Ele foi voluntário, o Francisco Mangabeira foi voluntário na campanha de Canudos quando era estudante de medicina, curso que ele se formou em 1900. O Mangabeira fez parte em Salvador do grupo criador da Nova Cruzada, que era um movimento de caráter simbolista. Ele foi médico também na campanha maranhense, trabalhou na Amazônia, participando da campanha de libertação do Acre, acabou escrevendo o hino acreano e as cartas do Amazonas para o Diário de Notícias de Salvador e acabou morrendo a bordo do navio que fazia a cabotagem de Belém a São Luís. Eu vou ler para vocês a primeira parte da grande obra dele, que tem como título Tragédia Épica,
que retrata a Guerra de Canudos. Lembrando a vocês que a campanha de Canudos foi um conflito armado logo após a proclamação da República, entre 1896 e 1997, liderada por Antônio Conselheiro, que era um líder messiânico do sertão baiano, que reuniu uma comunidade de quase 30 mil pessoas, querendo que a volta da monarquia. O governo militar de então manda o exército e depois de 2 anos de luta, os 25 mil habitantes de Canudos são mortos. Né? Morreu muito soldado também, o Canudos empreendeu várias derrotas aos soldados, mas a conclusão é que todos os habitantes de Canudos foram mortos. Esse épico do Mangabeira, eu vou ler a primeira parte, que tem como título Adeus, e diz assim: lá vão eles, lá vão, olham tristemente a casaria branca, os templos triunfais, as ruas, os jardins, as árvores, a serra, toda a loira de sol desta querida terra, para onde talvez não voltem nunca mais. Lá vão eles, lá vão. Adeus, sítios alegres, onde outrora cantava o pássaro do amor. Adeus, sol sem igual e aragens olorantes. Adeus de novo, adeus, noites irradiantes, em que a lua acendia um astro em cada flor. Adeus, cidade antiga, em cujo seio amado viveram sob o olhar e a proteção de Deus. Dias passados já, felizes e risonhos, em que traziam na alma os arrebóis dos sonhos, e que não voltarão. Ainda outra vez, adeus. Adeus, noivas, irmãs e esposas. Adeus, filhos, que nos berços em flor dormitam a sonhar. Adeus, a pátria geme, e é só porque ela chora que estes soldados vão partir, bosques em fora. Talvez, quem sabe, Deus, para não mais voltar. E lá vão eles, já tristíssimos lamentos, e escutam. Um tremor agita os corações dos que ficam, ao ver que com fatal loucura vão em busca da glória ou então da sepultura. Este bando de heróis, homens feitos leões, seguem para a campanha ansiosos e frementes. Porém, quantos, meu Deus, não hão de ficar lá, sem carinhos no chão, frios e ensanguentados, a gemer, mas do sangue heróico dos soldados, como o sol da alvorada, a pátria surgirá. Muitos hão de ficar sepultos nas paragens, onde vencerem e onde o louro triunfal cingirem, recordando os nômades gigantes que subjugam répteis, panteras e elefantes e morrem com o valor no meio do areal. Outros hão de voltar sem pernas ou sem braços, apresentando então aos homens a melhor prova dos brios seus nos prélios mais rígidos, e assim, a rastejar, tristes e enfraquecidos, terão por isso mesmo aclamação maior. Outros, cheios de glória, ao penetrar a porta do lar, hão de saber que a negra morte fez em seus risos surgir o pranto, que morreram seus filhos, os seus pais, e eles que não tremeram na luta hão de tremer pela primeira vez. Paira uma luz vibrante, esplêndida e gloriosa dos soldados no olhar onde rutilam sóis. Antevém, de certo, o quadro da batalha, gritos, lamentações, rugidos de metralha, e por sobre tudo isso, a calma
dos heróis. Sentem crescer-lhes na alma a aspiração imensa de conquistar lauréis e para o azul do céu erguem o olhar sereno em votos fervorosos, como usam fazer os nautas audaciosos quando querem domar a fúria do escarcéu. Almas feitas de bronze, eles desprezam tudo para afrontar a morte. Heróicos e viris, eu amo estes heróis que têm em tais momentos a chama dos vulcões e a cólera dos ventos dentro dos corações firmes e juvenis. Glória à brava legião, a morte, a própria morte, respeitará a vida a estes que vão partir, deixando tudo aqui e não levando nada, a não ser sua audácia, a baioneta e a paz, e a espada, e a saudade que atroz a alma lhes vem ferir. É um poema onde que exalta a jovialidade. Na verdade, só se vai à guerra os jovens. Os homens mais maduros sabem que as guerras não resolvem nada. Por isso é que os jovens são mandados como carne para a guerra, sempre. São os jovens. Devemos sempre lutar contra as guerras em defesa da paz. A minha geração fazia paz sempre. Só a poesia nos salvará. Até amanhã.